aí, baterias que acompanham o meu canal, beleza? Eu sou Carlos Júnior e hoje eu estou aqui com Carlinhos Papaléguas. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, meu filho. Ou bom dia, ou boa tarde, ou boa hora que você está assistindo esse vídeo. E devido a muitas perguntas, a galera pedindo muito, faz uma entrevista com Carlinhos Papaléguas, faz uma entrevista com teu pai e tal, porque é meu pai também, né? Aí, de tanto a galera pedir, eu resolvi fazer pra vocês e quero agradecer demais a galera que enviou as perguntas que eu fiz lá, o post no Facebook. E muita gente mandou lá as perguntas. Infelizmente eu não vou poder responder a todas, porque tinha muita pergunta com uma resposta parecida e muita pergunta repetida. Então vamos lá começar. Vou começar aqui primeiro com a pergunta do meu amigo Diego de la Vega. Carlinhos, por que você se tornou baterista? Por que você escolheu a bateria? Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, né, em primeiro lugar. E respondendo a pergunta aqui do meu querido amigo, a bateria foi um instrumento que me chamou a atenção desde criança, né? Desde criança que eu tento tocar bateria, né? Como até hoje, ainda tento tocar bateria. Mas a bateria foi um instrumento que me chamou muita atenção desde a primeira vez, né? Eu ouvi e ia olhar um grupo que tinha chamado há muitos anos atrás, eu era criança ainda, chamado Raio Laser, né? E eu ia olhar eles ensaiando por uma brechinha pequena, eu ficava colocando o olho ali e passava horas e horas observando eles ensaiar. Eu era criança e aquilo ali, a bateria sempre foi um instrumento que me chamou muita atenção, né? Eu sou baterista de teimoso, mas assim, mas a bateria sempre me chamou a atenção desde criança. Eu acho que eu tinha o quê? Uns 7 anos, 6 a 7 anos de idade, e a bateria já me chamava a atenção. Pois é, para vocês verem aí, desde os primórdios, né, já vem no sangue, né, desde os 7 anos. É isso aí. E a próxima pergunta é do meu amigo Fabrício Nobre. Como foi que você começou a tocar, com quantos anos você começou a tocar bateria? Olha, bateria eu comecei a tocar, eu acho que com 8 anos de idade eu já tocava em bateria de lata, né? Foi a primeira experiência que eu tive com bateria. Eu creio que foi a experiência de todos, né? Eu comecei no quintal da minha casa, no muro da minha casa, tocando com bateria de latas, né? E daí eu passei um certo tempo e daquela bateria de lata eu já saí para uma banda, né? Uma banda que já era a banda da cidade, e comecei a tocar ali e foi desenvolvendo, né? Mas assim, no início eu acho que para todo batera, né? Naquela época também as dificuldades eram grandes. Você não tinha, eu vim comprar uma bateria já depois de muitos anos, né? Mas a minha primeira escola foi tocar em bateria de latas mesmo. Aí. A próxima pergunta é do meu brother Cássio Leandro. Gostaria de saber, Carlinhos, quais as suas referências musicais de bateria? Minhas referências, primeiro, a primeira pessoa que eu comecei a estudar bateria, porque é o seguinte, a primeira pessoa que eu comecei a observar, porque é o seguinte, na época que eu comecei a tocar bateria, não existia, e se existisse, era difícil chegar às nossas mãos, que era videoaula. Né? Hoje a facilidade está muito grande, você acessa a internet, você tem videoaula, tem cara tocando, tem, mas na minha época não foi assim. Então o primeiro cara que eu comecei a estudar, vendo ele tocar, eu gostava muito do estilo, na época ele tocava em bandas, né? Bandas de baile, era o meu amigo Vanderlei, né? Que hoje é meu brother, Vanderlei, conhecido como Bacalhau, né? Que tocava no circuito musical, então ele era uma referência para mim. Porque eu observava aquele cara tocar, rapaz, esse cara é o cara, só que eu tocava em banda de baile e ele já tocava numa banda de baile chamada Circuito Musical. Conheço. E eu comecei a estudar ele, e aí foi uma referência, aí pronto, dele, eu não sabia nem o que era um ritmo como salsa, né? Comecei a aprender a tocar salsa com ele, vendo ele tocar, e comecei a aprender e estudá-lo. Aí pronto, depois dele comprei a minha primeira videoaula, né, que foi Ritmos Brasileiros, de Duda Neves, né? Duda Neves, comprei aquela videoaula, comecei a estudar ali, pronto, de Duda Neves foi abrindo as portas. Foi onde eu cheguei a David Weckl, a Maha King, né, Dennis Chambers. Dennis Chambers foi um cara que eu estudei bastante, né? Por isso, os dois caras que eu estudei mais foi David Weckl e Dennis Chambers. Foram os caras que pra mim foi uma referência muito grande. Né? Os mestres. Aí depois vai conhecer o Buddy Rich, né? Que pra mim o Buddy Rich foi um cara que me inspirou muito, né? Pra estudar aquela que eu entrei naquela área de querer estudar um pouco de jazz e tudo. E conheci o Buddy Rich, foi um revolucionário, né? Do jazz. Exatamente. Pra mim, assim, aí depois foi se abrindo, né? E eu comecei a comprar muitas videoaulas, né? Tanto que eu parei de comprar, hoje eu não estudo mais, né? Porque
o que eu procuro é só aperfeiçoar às vezes os rudimentos, as coisas que eu estudei e pronto. Mas hoje eu não assisto mais videoaula. Mas esses caras pra mim foi o Só que abriu a mente. Só voltando ao assunto, né? Hoje, como você falou, hoje eu não assisto mais videoaula, também não precisa mais, né? Não, mas precisa. De vez em quando eu dou uma olhada nos bateras que estão surgindo por aí e tudo. Mas a referência foi esses caras, né? Verdade, tá certo. Nós vamos para a próxima pergunta. É do Eduardo Pereira. Quais foram as bandas que Carlinhos Papaléguas passou? Rapaz, até que eu não toquei em muitas bandas, né? A primeira banda que eu passei foi uma banda chamada Unhas e Dentes, né? Que só tocava barzinho. Eu comecei a tocar em barzinho, né? Fazia barzinho, eu achava bom aquilo ali. Que era Unhas e Dentes. Depois da Unhas e Dentes, passei para uma banda que era chamada Os Diamantes, né? Que era uma banda que tocava também, assim, um pouco de MPB, de sereste, tocava baile, forró, um pouco, de tudo tocava um pouco. Depois dessa banda, né, passei pela banda Os Geniais. Eu tive uma experiência muito grande, assim, porque eu cheguei numa banda que já tinha músicos experientes e eu praticamente estava, né, ainda começando. Passei 3 anos nos Geniais. E depois do Geniais fui para a Banda Choque, né, que era uma banda de baile, era a melhor banda que tinha em Uricuri, né, a Banda Choque. Na época, né? E depois da Banda Choque fui para a Banda Talismã, onde passei uma época tocando baile. E depois de Talismã foi que virou Forró Limão com Mel, né? A gente tocava uma parte de baile e uma parte de forró. E depois depois que virou só Limão com Mel, a gente tocava 5 horas sem intervalo. Caramba, é muito tempo. A próxima pergunta é do meu amigo Miqueias Almeida. Quais foram as maiores dificuldades que você teve ao longo da caminhada e o que fez para vencê-las? Uma boa pergunta, meu querido. Olha, tudo isso aqui, hoje em dia eu não sei se ainda tem mais isso, mas na minha época foi muito difícil, porque eu saí praticamente de uma banda de baile, ou uma banda de lata, né? A gente tinha aquela bandinha, tinha uma banda de fundo de quintal, de fundo de garagem, que era de lata e tal. E quando eu saí dessa banda, me chamaram para ir para uma banda profissional, que já eram Geniais. E eu fui, só que assim, na época eu não tinha conhecimento de rudimento, a gente só ouvia, né? Tirava aquela música de ouvido e tocava. E não tinha conhecimento de nada. Não tinha teoria, né? Não tinha teoria, não tinha nada, só a prática e outra coisa. Não tinha muitas técnicas, porque eu não estudava rudimentos, eu não conhecia exercício, nada de bateria. Só ouvia os caras tocar e tirava aquela música. Então, pra mim foi um pouco dificultoso, porque quando eu entrei no Geniais, já tinha músicos experientes na banda, né? E eu saí das latas para ir para os Geniais. E comecei a tocar, peguei o repertório quase todo, um sufoco, mas peguei o repertório e me enganchei em uma música, né? Quando eu me enganchei nessa música, alguns caras diziam, rapaz, vamos dar uma chance, ele tem condições de tocar. E eu me enganchei nessa música e não consegui tirar a música. E daí os caras disseram, não tem condições não, esse bateria é muito novo, não tem experiência. E eu voltei de novo, eles me tiraram da banda e eu voltei de novo para as latas. Só que assim, na época, né, eu fui muito persistente. A própria música. Baixar a cabeça, né? Exatamente. Então aquilo ali, aquela própria música que eu não consegui tirar, depois eu brincava, porque eu comecei a estudar só ela. Estudava. Realmente era ela um pouco, pra época, era um pouco complicado, porque de início a bateria era quem entrava na música. Eu vou aqui dar só um exemplo como era. A bateria entrava, né? Era tipo aqui, começava aqui, era mais ou menos nesse compasso aqui, ó. E entrava a guitarra após a bateria entrar, só que eu não tive resistência para fazer isso. Aí os caras, não tem condições. E o pior é que a música começava com a bateria logo de cara. E eu não tinha execução para fazer isso. Aí os caras, não, então dispensa, eu voltei mais assim. Depois eu comecei a estudar assim, tentando fazer, né? Voltei para minhas latas de novo, até que consegui fazer. Aí pronto, foi onde eu tive uma experiência muito grande, né? Que eu peguei todo aquele repertório, né? Que as bandas tocavam. E eu peguei uma vez, fui tirar um baile de uma banda chamada Raio Laser, que eu citei aqui, né? Uhum. E já tinha Valdir que tocava, né? Valdir já era o cara, né? Que tocava, era o batera da época, né? Eu me inspirei também nele, assim. Momento, né? Exatamente. Então, Valdir uma vez precisou faltar, acho que foi 2 bailes. Disse, Carlinhos, tu tem como tirar esses 2 bailes? Eu disse, Valdir, tenho. Ele me passou mais ou menos um repertório, mas eu já conhecia, né? Porque eu vivia tocando na minha lata de tudo.
Aí fui e toquei os 2 bailes com ele. Aí foi daí, né, onde os caras, rapaz, o cara tá tocando legal e tudo, foi onde eu comecei, né. Voltei de novo, depois eu voltei depois de ter voltado, ter tocado um pouco com Unhas e Dentes, a banda que eu falei, e já ter tocado um pouco com os Diamantes, né, que eu tirei esse baile, aí depois me chamaram para ir pro Geniais de novo. Aí pronto, aí eu fui, passei 3 anos no Geniais, né? Foi uma experiência muito boa que eu passei lá, porque também cheguei lá, já tinha músicos experientes. E eu passei 3 anos e depois foi onde eu saí e fui pra Banda Chora. Ah, que legal. Aí, boa resposta aí. Mais uma coisa que eu, meu querido, você que tá tocando bateria é um instrumento que requer, não só bateria, como qualquer instrumento, estudo. É estudar, persistir, entendeu? Não baixar a cabeça para dificuldade e por aí vai. E esse aí é o conselho de Carlinhos Papaléguas. Próxima pergunta é do Giovanni Cardoso. Gostaria de saber qual a técnica e rudimento que são aplicados no ritmo do forró. E como faço para segurar o pedal duplo no forró. Cara, isso é uma coisa que eu vou te dar uma dica só para tu, assim, não, porque se eu for falar vai ser muito extenso. Mas tudo que você estudar, o conselho que eu lhe dou é que você estude com o metrônomo, porque o metrônomo está aqui, o clique. Então, por exemplo, você vai estudar um papamama, estude com um clique, entendeu? Porque facilita, né? Você está vendo o andamento, então, por exemplo, se você toca numa banda de forró, que você usa uma metronomia de, um exemplo, 120, então se você está estudando o rudimento em 120, vem para os tambores, vem para a caixa, vem para o surdo, facilita para você colocar no que você está tocando. Isso em qualquer estilo. Estilo assim, que eu estou falando mais dentro de um 4, entendeu? Facilita mais você estudar com metrônomo. Então sempre tudo que eu estudei de rudimento, eu só estudava com metrônomo. Eu estudava na borracha e muitas vezes eu trazia para a bateria, entendeu? Porque às vezes você estuda na borracha é uma coisa, aí você vai para os tambores, principalmente para quem usa afinação baixa, como eu só usava afinação baixa. Nunca gostei de usar a bateria com afinação alta. A minha afinação era totalmente baixa. Eu gostava daquele som pesado. Então, o conselho que eu lhe dou é que todo rudimento que você estude, tente aplicar no que você está tocando. Claro que também existe uma coisa, depende da gig que você está tocando. Por exemplo, na Limão com Mel eu tive toda a liberdade de aplicar tudo que eu estudava nas músicas. Nunca teve problema. Mas também já gravei vários discos, já gravei CDs de pagode, já gravei CD de MPB, já gravei CD de uma porrada de coisa. Então, às vezes eu ia gravar e tinha um produtor, cara, tu faz assim, então eu fazia de acordo com o produtor. Nunca quis extrapolar, eu extrapolava na Limão, porque eu estudava lá, eu tinha liberdade para tocar daquela forma, entendeu? Então, o conselho que eu dou a você é que você estude, né? Tente pegar esses rudimentos, elaborar, entendeu? Colocar com metrônomo, com clique, ajuda muito. Porque tem cara que às vezes está estudando, aí quando vai colocar esses rudimentos no que ele está tocando, né? Se ele pode fazer isso, se a banda permite, então ele tem dificuldade porque ele estuda ali naquela borracha e quer passar para a bateria. E não é assim. Isso é um ponto de vista meu, entendeu? Porque comigo não funcionava. Eu estudava muito, borracha, tinha coisas que eu fazia muito rápido, mas quando eu vinha para passar para a bateria, tinha aquela certa dificuldade porque a minha afinação era muito baixa. Então, meu querido, o conselho que eu te dou é estuda os rudimentos, estude em borracha, traga para a bateria, traga para os tambores, entendeu? Traga também caixa e tente aplicar ali e você vai ter um bom resultado. A questão de pedal, eu não tenho muito o que falar de pedal duplo porque eu toquei com pedal duplo de teimoso, mas eu nunca parei para estudar pedal duplo, né? Eu usava porque eu estudava um pouco de rudimento, né? E aplicava com pedal duplo e dava certo ali, mas eu nunca parei para estudar pedal duplo. Imagina se tivesse parado, hein? Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Pablo Ramon da Silva. Quanto tempo você estudava por dia? Cara, eu estudava 14 horas por dia. 12, 14 horas, 10 horas por dia. Porque assim, eu sempre tive isso, né? Eu sempre quis chegar no topo. Eu sempre... O que eu almejei na bateria era chegar no topo. Então assim, eu nunca tive essa questão de eu vou estudar 2 horas por dia, não. Eu chegava a estudar 14 horas. Eu estudava
de 8 da noite a 10 horas da manhã. Eu passava a noite em claro estudando, trancado dentro de um estúdio, estudando bateria. Então assim, quanto mais você estuda, mais as coisas facilitam. Quanto menos você estuda, as coisas vão se dificultando, né? Porque quando você começa a estudar, a sua mente vai abrindo para muitas coisas, né? Então, às vezes, tem cara que pergunta quantas horas eu estudei. Eu até estudava 12 horas, 14 horas. Ah, cara, mas é muito tempo. Meu irmão, aí vai aonde você quer chegar, né? É isso aí. A próxima pergunta é do Diogo Gomes. Queria saber de você, que momento você resolveu colocar essas frases e truques de pedal duplo no forró? Cara, na hora assim, tipo, quando eu fui gravar o primeiro trabalho da Limão com Mel, que foi em Recife, né, que a gente fez na Estação do Som, eu já fui assim, o que eu estudava, eu fiquei assim, meio receoso de colocar, né? Mas assim, já coloquei uma salsa, no primeiro disco que a gente gravou já tinha uma salsa, que é aquela música Anjo Querubim, já tinha uma salsa ali, né? Aí já tinha algumas coisas que já tinham umas poucas coisas. Então, isso foi me levando porque a Limão ela tem um estilo, foi um estilo que a gente criou diferenciado das outras bandas, entendeu? Então, o que foi que eu fiz? Eu disse, rapaz, aqui vai ter como eu colocar, e sempre o dono da banda, né, sempre ele dizia, não, cara, fica à vontade, fica à vontade. Então ele me deixava... pra um músico. Exatamente, ele me deixava à vontade para mim colocar o que eu quisesse. Então a Limão sempre começou aqui, teve um trabalho aqui, outro trabalho aqui, os trabalhos foram crescendo na questão de eu colocar tudo que eu estudava, um pouco daquilo, um pouco daquilo, e foi colocando. Agora a questão de colocar frases com pedal duplo, por exemplo, quando a gente ia gravar, já praticamente esses penúltimos, últimos trabalhos, entendeu? Chegava a música lá, né, aquela música crua pra gente colocar o arranjo, ali eu começava a tocar ali e tal, os caras diziam, não, bicho, ficou legal aí, pronto, aí ficava. Entendeu? Então muitas vezes os arranjos que a gente colocava vinha na hora e às vezes eu ia ouvir, poxa, isso aqui ficou legal, vai ficar isso aqui mesmo, e não mexia, entendeu? Então era um trabalho à vontade, né? Nos shows também eu podia fazer o que eu quisesse, nunca teve problema de ninguém reclamar, ah, não, mas tu tá usando muita frase, ah, tu tá usando isso, não, era à vontade.